Boa noite, querida igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está aí se sentindo aconchegado um pelo outro, que está alegre esta noite, levanta a mão. Glória a Deus. Mas há também os que de vez em quando passam por algumas dificuldades e tristezas. Tem alguém que está um pouco triste esta noite? Levanta a mão, não. Sim, às vezes a gente passa por essas situações. Mas o mais importante de tudo é cada um de nós sabermos e termos a certeza de que seja qualquer circunstância, o Senhor Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né, irmãos? A vitória nossa já é certa. Amém? Estamos numa série de mensagens, Graça para Viver. Todas as mensagens, todos os meses da nossa igreja são edificantes, né? E o Senhor escolhe um pregador, uma pessoa que vem ministrar a cada quarta, a cada quinta-feira. Então vamos nos fazer presentes. Temos uma rede social também que mostra os nossos cultos. Então vamos compartilhar para outros que ainda não conhecem Jesus. Essa é uma forma muito bonita de praticarmos o ID e fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Esta noite nós temos um versículo-chave para a gente conversar sobre ele, que está no livro de 1 Pedro 5:10. Abram suas Bíblias, por favor. Coloque aí 1 Pedro 5:10. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Senhor, glória a Deus, Senhor, estamos aqui reunidos. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui esta noite. Cuida das famílias que aqui estão, mas eu te peço, Senhor, cuida das que também não puderam. Por algum motivo, o Senhor sabe qual é esse motivo, não puderam vir. Nós temos a certeza de que o Senhor também é com eles, e é por eles, e toma conta e acampa teus anjos em volta. Ensina-nos, ó Deus. Fala conosco essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, a palavra de Deus diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Olha só essas 4 palavras fortes. Aperfeiçoar, por conta das circunstâncias que nós passamos, nos firmar na nossa fé, por conta das circunstâncias, seja qual for ela, que nós estamos passando, nos fortificar enquanto igreja e nos mantermos unidos e nos fundamentar, nos manter aos pés de Jesus, que é o lugar que nós devemos estar, aos pés do nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos fala aqui de aperfeiçoamento, apesar das dificuldades e circunstâncias. E nós aprendemos muito com Paulo, não é mesmo? Quando a gente vai ler as cartas de Paulo, o testemunho dele de homem firme e forte no Senhor, que serviu com alegria, apesar de qualquer circunstância que ele tenha passado. E aí, se eu for perguntar para os irmãos aqui, todos conhecem a história de Paulo? Levanta a mão. Igreja, glória a Deus. Aquele que foi Saulo passou a ser Paulo. E se nós observarmos, nós já fomos Saulo um dia. Assim como Saulo nós já fomos. É verdade. Se nós formos aqui entregar um microfone e chamar cada um para testemunhar o Saulo que foi, nós vamos dizer assim, como Deus é maravilhoso nas vidas das pessoas. Amém? Então a palavra de hoje é Saulo e Paulo, outrora e agora. O que será que Deus tem reservado para nós esta noite? Bota aí o cinto, meu irmão. Bota aí o cinto, porque a palavra é forte. Amém? Bem, Saulo fez muitas coisas más. E nós vamos ver isso na palavra em Atos 9:13. A Bíblia diz assim: Ananias, porém, respondeu:
Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias, quando comentou a respeito de Saulo, de como ele era, de que temperamento aquele homem tinha. O Ananias aqui, ele alertou para que aquele homem poderia fazer, porque ele era mau. Ele perseguia os cristãos. Porém, nós vamos conhecer este Saulo que foi transformado em Paulo. Apesar do Saulo ter feito muitas coisas más, Paulo fez muitas coisas boas. E eu te mostro na Bíblia. 2 Timóteo 4:7 ou 2 Coríntios 11, 23 a 28. Só um instante, irmãos. Paulo fez muitas coisas boas. Em 2 Timóteo 4:7 a Bíblia diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí vocês podem pensar assim: meu Deus, como tu és maravilhoso, assim como eu pensei. Como pode um homem que era Saulo antes, no outrora, e agora tornar-se essa pessoa do bem, servindo ao Senhor Jesus com alegria, como Paulo serviu? Como podemos tirar o exemplo de Paulo e trazer também para as nossas vidas essa transformação que Jesus fez na vida deste homem? Nós lemos ainda agora que ele mesmo vai nos aperfeiçoar. E o próprio Deus aperfeiçoou Paulo. Aprendemos agora há pouco que ele vai confirmar. Ele confirmou na vida de Saulo, que se transformou em Paulo. A Bíblia diz, agora há pouco nós aprendemos que o Senhor Deus nos fortificará. E assim ele fez com as dificuldades que Saulo passava e fez os cristãos passarem. Mas também Deus fortificou Paulo na sua transformação. E assim faz comigo e com você. Amém? Saulo causou muito sofrimento aos cristãos, irmãos. E nós aprendemos isso em Atos 9:14. A Bíblia diz: e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam o nome do Senhor. Ele perseguia. Saulo, o que melhor fazia Saulo? Perseguir os cristãos. O Saulo de outrora, comparado ao Paulo de agora. Amém? Saulo causou muito sofrimento, nós dissemos aqui. Porém, Paulo sofreu muito por Jesus. Segundo a Coríntios, 11, 23 ao 28, diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoutes sem medidas, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoutes, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns muitas vezes em frio e nudez. Para quê? Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha só, ele sofreu muito por Jesus. E ele mostrou aqui para a gente as dificuldades das quais ele passou. Dificuldades que nós também passamos nos momentos atuais, não é mesmo? Se nós formos comparar aqui, nós temos dificuldades também no nosso dia a dia. Mas Paulo nos ensina como passar por essa situação. A nossa diferença, a que nós fazemos no mundo nós também passamos tribulações nessa vida.
A questão é a forma com que nós passamos pelas dificuldades deste mundo é que são diferentes. Por quê? Porque nós temos a Cristo e sabemos que Ele é nosso único e suficiente Salvador. É Ele quem nos fortalece, é o Senhor quem nos fortalece todos os dias perante as nossas dificuldades. E é esse ID que nós temos que cumprir para as pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. Saulo respirava ódio e morte. Atos 9:1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Minha gente, Saulo não sabia fazer outra coisa, a não ser perseguir os cristãos. E aí você pode comparar com pessoas que nós temos à nossa volta. Muitos parentes ainda não conhecem Jesus e agem como Saulo. Um dia lá atrás, se nós formos também prestar atenção na nossa vida, na nossa trajetória, nós fomos parecidos com Saulo também. E de alguma forma maltratamos alguns cristãos. Saulo respirava esse ódio e morte, porém, o Paulo agora orava. Onde a Bíblia diz isso? Atos 9:11. A Bíblia diz: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Gente, vocês perceberam até aqui a mudança dessa pessoa? Não é? A mudança gigantesca que Deus fez na vida deste homem, assim como fez na minha vida e da minha família, e fez na sua vida e da sua família também. Nós estamos falando aqui da mesma pessoa, que não é mais a mesma pessoa. Era um Saulo, era uma Joyce, uma outra Joyce, que se transformou na irmã Joyce e ministra a palavra de Deus aqui no púlpito da igreja que ela congrega. Aí você pensa também na sua trajetória cristã. Pensa aí, verifica. Faz assim uma reprise do que você era para o que você se transformou até aqui. Não é? E aí Deus levanta sempre alguém para falar de Jesus para a gente. Quantas vezes Jesus bateu a nossa porta e nós dissemos não? Quantas vezes Jesus bateu a nossa porta e nós fizemos de conta que nós estávamos surdos e não ouvimos o chamado? Tivemos que vir pela dor, através da circunstância na dor. Mas até nisso eu dou glória a Deus. Porque Deus sabe o tamanho da dor que cada cristão pode suportar. Afinal, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso porvir. Então, vamos pensar esta noite em nos aperfeiçoar, em nos firmar na fé de Jesus, em nos fortificar, como disse o primeiro versículo, e fundamentarmos-nos na fé. Porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Saulo foi a Damasco com más intenções, porque ele era muito mal intencionado, minha gente. Né? A intenção dele qual era? Perseguir, matar, judiar. Onde diz isso na Bíblia, irmã Joyce? Em Atos 9:3. A Bíblia diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor. Aqui se inicia a mudança na vida de Saulo. A Bíblia diz que ele, seguindo a estrada fora, porque o homem não fazia outra coisa, buscar a estrada fora para cortar o pescoço dos cristãos, para matar literalmente. Olha só as más intenções gravadas aqui na Bíblia desse homem. E muitas vezes nós falamos de Paulo, e eu refletindo sobre esta palavra, e eu disse: Deus, quantas vezes nós também saímos mal intencionados de casa? Mesmo sendo cristão. Ou quantas vezes eu saio bem intencionada, mas eu sou tão perseguida que no meio do caminho eu fragilizo e me torno uma pessoa mal intencionada.
E eu justifico que é a carne que é mais forte e que toma conta de mim, das minhas atitudes errôneas. Saulo era assim. A única coisa que ele sabia era perseguir, matar, judiar. E muitas vezes nós saímos de casa com esse tipo de pensamento. Precisamos estar fortificados em Deus. Porque a perseguição que Satanás faz nas nossas vidas é todos os dias. Ele não faz outra coisa a não ser matar, roubar, destruir os nossos sonhos, as nossas alegrias, as nossas famílias, os nossos pequenos, as nossas crianças. Eu sempre digo, vamos orar pelas nossas crianças que são o futuro, sim, da igreja. Quando a gente ora aqui à noite pelas crianças no culto, vamos levar mais a sério. Porque aquelas crianças podem ser futuros pastores, meninas que vêm ministrar o evangelho, que são corajosas de enfrentar um púlpito para falar sobre Jesus. Eu sempre olho as crianças aqui e fico admirada. Domingo no culto, à noite, eu me admiro muito com a irmã Val e a Valentina. Eu não sei se vocês lembram, mas ela estava aqui louvando e a Valentina ficou ali abraçada com a mãe dela. E eu disse, olha, Nagai, eu queria tanto isso para a Sofia e para a Eloá. E ela ali abraçada, ouvindo a mãe. Gente, as crianças, elas aprendem pelo fato de imitar. Então, vamos ensinar boas coisas para as nossas crianças. Vamos trazer as nossas crianças para o culto. Olha, vocês sabem que eu gosto muito de falar da Sofia e da Eloá, que são minhas netas, né? Eu acho que até que eu vou escrever um livrinho, As Pérolas de Sofia e Eloá, as pérolas bíblicas de Sofia e Eloá. Porque o que aquelas meninas fazem comigo, no nosso coração e nos dão ensinamento todos os dias. Nós ficamos sem energia lá em casa, eu não estava em casa. E era praticamente final da tarde, anoiteceu. Quando eu cheguei, a Nayandra contou isso pra gente. É fato verídico que foi Nayandra. Obrigada, irmão. Deus te abençoe. E aí eu cheguei, Sofia estava lendo a Bíblia à luz de vela. E eu disse, amor, calma. A luz de vela também vai maltratar os seus olhinhos. Você não já leu? Já, vovó, eu já li o suficiente para a gente fazer o devocional. Aí eu digo, pois deixa aí, depois a gente resolve, tá bom? E ela, tá bom. E aí a Nayandra no dia seguinte disse assim, mãe, ontem a senhora não estava em casa e a Sofia falou algo muito lindo que marcou o meu coração. Durante a madrugada eu acordei meditando nessa palavra da Sofia. Eu digo, o que foi? E Sofia e Eloá estavam conosco e o pai delas também. Aí ela disse que ela olhou a vela acesa e disse assim, tia Naná, sabia que eu aprendi um versículo que diz que Jesus é a luz do mundo? Ela disse, foi, filha, foi, aprendi. E aí, ela disse, se eu apagasse a vela, Sofia tem medo do escuro ainda. Nós estamos trabalhando isso com ela. E ela disse, se eu apagar essa vela, eu tenho certeza que eu não preciso ter medo do escuro, porque Jesus está comigo. Se essa energia faltou, eu não tenho que ter uma dor no meu coração, tia Naná, na hora de dormir, porque Jesus está comigo. E eu tenho uma palavra especial para o Ministério Infantil que Deus colocou ao meu coração. As irmãs do Ministério Infantil que estão me ouvindo e vão saber depois, as outras que estão aqui vão repassar esse recado de Deus para as meninas. Você que está prestes a desistir do Ministério Infantil, não faça isso. Não faça isso. Eu comecei na minha igreja dando aula na EBD para crianças e eu sei que não é fácil. Elas são ligadas em 220 volts e o nosso só é 110. Então a gente não dá conta. Tem hora que a gente não dá conta e quer desistir. Irmão, você está sorrindo, mas é verdade. Vocês têm filho? Tem. Meu irmão, mas não fica com medo de não ter filho, não. Tem os seus, porque você vai dar uma educação cristã, eles não serão assim, não, tá entendendo? Em nome de Jesus. Mas a palavra é para as meninas do Ministério Infantil. Sofia tem sido muito edificada e eu sou grata a cada uma de vocês por estarem, como Paulo, ajudando as minhas netas a crescerem na fé. Na fé. Então não desista. Sofia, nós estávamos no shopping e viu a irmã Keila de longe. Aí ela me cutucou assim, lá vem minha tia da salinha, lá vem minha tia do culto infantil. Sabe, me chamou a atenção dela lembrar, nós estamos marcando o coração das nossas crianças.
Irmã Andréia, não desista. Você está deixando um legado na vida das nossas crianças. E eu sou testemunho vivo de uma avó que tem se dedicado à vida cristã das minhas netas. Então eu te agradeço a todo o Ministério Infantil. Amém? Eu precisava dar esse recado, irmãos. Nós aprendemos que Saulo foi a Damasco com más intenções, porque ele era mau. Mas Paulo ia atrás do evangelho glorioso de Jesus. Está na Bíblia. Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ouça um glória a Deus da igreja. Glória a Deus. Parece que não estão nem aqui ouvindo a palavra. Aleluia, meu irmão. Que palavra linda. Aquele Paulo mal intencionado virou um Paulo que olhava para o alvo, que é o céu. Olha que mudança de comportamento, de temperamento e de atitude que Deus fez na vida deste homem. Precisamos permitir nas nossas vidas também. Não pense você e nem pense eu que nós vamos nos manter o tempo todo firmes e fortes e de pé. O que é que a Bíblia recomenda? Aquele que está de pé, cuide para quê? Cuide para quê? Que não caia. Esteja atento, é o que a Bíblia diz. Porque Satanás aí está para devorar a vida de cada um de nós. Não podemos desistir, apesar das circunstâncias. Eu sempre digo para a irmã Riane, ela é uma pessoa muito parecida comigo, ela gosta muito de falar de fragilidades, de dificuldades. Nós não somos crentes super poderosos, nem superman, nem supergirl aqui não. Nem Mulher Maravilha, não existe isso. Mas apesar das fragilidades, a gente vê na história de Saulo, um homem mal intencionado, o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós estamos em meio a uma batalha que é impressionante, é uma guerra espiritual. Quando você começa a enxergar como crente salvo em Cristo Jesus, você vê coisas assim inacreditáveis. E eu não estou falando de assistir Jornal Nacional, Piauí TV não, minha gente. Eu estou falando de ver quando a gente sai de casa. É de testemunhar quando estamos no local de trabalho da gente. É de testemunhar quando nós estamos na fila de um supermercado. A maldade, a má conduta dos homens é gigantesca. Nós falamos mal de Paulo, que tinha aí más intenções, mas o homem de hoje, de agora, a humanidade está cheia de más intenções. Então precisamos estar atentos, porque o nosso alvo é o céu, mas o alvo de Satanás são as nossas mentes, a nossa alma. Ele nos quer. Ele nos quer. E nós não podemos nos entregar, porque a Bíblia diz que a vitória já é nossa. Amém? Saulo vivia em justiça própria. Ele fazia a própria justiça dele. Ele ia lá e conduzia tudo para o lado do mal. Vou matar, vou fazer, vou destruir. Onde nós vemos isso? Bíblia. O que não é a irmã Joyce falando aqui não, é a Bíblia, Deus falando conosco. O livro de Filipenses, capítulo 3, do 4 ao 6, diz assim a palavra de Deus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Olha só, ele vivia na própria justiça dele. Ele fazia a própria justiça. Era mal, era ruim. Que tristeza na vida desse Saulo. E que alegria saber que ele se tornou Paulo. Por isso que o título dessa pregação de hoje é Saulo e Paulo, outrora e agora. Precisamos aprender esta noite que nós não vivemos em justiça própria. A justiça nossa, quem faz é o Senhor. Fizeram mal para ti, fizeram mal para mim.
Ora, entrega ao Senhor Jesus, Deus, o Senhor é o nosso advogado, o nosso juiz fiel. Faz justiça, honra o teu servo. Porque nós somos testemunhas, irmãos, nós somos Bíblia ambulante. Nós somos Bíblia ambulante. Nós temos que dar testemunho bom. Nós aprendemos aqui que Saulo vivia em justiça própria, porém, Paulo amava a justiça de Cristo. Filipenses 3, de 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E aí tem dias que você levanta e diz assim: meu Deus, eu estou tão sem força. Quantos dias eu sequer consegui falar. Mas no pensamento eu dizia: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor sabe tudo o que eu vou falar. Antes de eu sequer falar, então o Senhor está me ouvindo. Toma conta, toma conta, toma conta. Porque era isso que o Paulo está ensinando aqui para a gente. Não tendo a justiça própria. Enquanto Saulo fazia a própria justiça, Paulo não tinha justiça própria, porque ele sabia que a justiça vinha de onde? De Deus. E não de nenhum de nós. Amém? Enquanto eu tomo um golinho de água, glória a Deus. Saulo foi um terrível perseguidor. E nós conhecemos toda essa história, né? Estamos aqui meditando a respeito dela. Gálatas 1,13 fala a respeito. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Gente, essa palavra devastar é passar por cima com um trator. Essa palavra devastar é destruir fisicamente, é destruir emocionalmente, é destruir psicologicamente, mentalmente, mas principalmente espiritualmente. Não permita que Satanás devaste a sua vida. Não permita que o inimigo adentre a sua casa e se aposse da mesa da sua casa. Não permita banquete para o inimigo no nosso lar. Tem muito Saulo perseguidor. Mas o que eu mais amo é que tem muito mais Paulo. Amém? Tem muito mais Paulo. Sejamos como Paulo e não como Saulo. É impressionante o amor desse Paulo por Jesus. A Eloá, ontem à noite, na nossa meditação, na hora do nosso devocional. Gente, a Eloá tem 4 anos. 4 aninhos. Bora fazer um livro junto, pastor? As pérolas dos nossos netos. Pérolas bíblicas, porque é impressionante. A Eloá ouvindo a palavra de Deus ali, a gente conversando e ela se balançando na redinha. Eu boto a redinha dela bem baixinha, porque eu tenho medo de queda de rede. Balançando os pezinhos, se balançando, ela disse assim: Tia Naná, se Jesus é um só, por que ele consegue estar em todas as casas? E ai de mim e da Nayandra se nós não respondermos. Ela se chateia. E nós vamos responder para a Sofia e para a Eloá, uma de 9 e uma de 4 anos. E, gente, vocês estão percebendo o meu sorriso quando eu falo das meninas? E da vitória que nos é dada em família. Às vezes nós olhamos apenas para as derrotas.
dentro da nossa família. Ah, eu errei como mãe nisso aqui. Eu estou em falta com meu filho mais velho. Eu estou dando mais atenção para minha filha do meio. O meu caçula, não sei como está. Né? A gente, enquanto mãe, o coração de mãe fica assim, o coração de pai também, porque pai é provedor da casa. A mulher também é. Mas ele é o sacerdote, é uma responsabilidade muito grande que tem nas costas dos homens. E muitas vezes eles entendem que tem um procedimento de Saulo na vida, porque as perseguições são tantas, que dói tanto, que aqueles homens perdem assim a conduta no meio do caminho. Mas o que eu acho mais maravilhoso é que a Bíblia fala de Paulo para dar exemplo para os homens. Sejam como Paulo. A gente viu aqui tudo que este homem passou, mas nós aprendemos também tudo que ele fez. Tem hora que você lê e diz assim, rapaz, esse homem não merecia salvação não. Fosse eu, perdoava não. Quantas vezes nós vamos recomendar e dar orientação para alguém e nós fazemos desse jeito? Mulher, se eu fosse tu, não perdoava não. Não, mulher. É mais fácil tu se desfazer. Arruma outro. Outro que é outro problema? Né? Outro problema? Pior ainda, talvez. Então, para os homens, não sejam perseguidores. Deem glória a Deus até na perseguição. Porque Deus tem um propósito até na perseguição. Olha esse homem aqui, que era um perseguidor. O que foi que Deus fez na vida dele? Para nos ensinar até os tempos de hoje o que nós podemos construir nas nossas vidas de bom. Mas eu amo, porque enquanto Saulo foi um terrível perseguidor, Paulo foi uma linda testemunha e pastor. Quem é que quer ser linda testemunha aqui de Jesus? Quem é que já é perfume de Cristo aqui? Levanta a mão. Quem é sal e luz no mundo? Como diz a Sofia, Jesus é a luz, Xananá. Eu não preciso temer o escuro. Olha que maravilha que Deus faz nas nossas vidas. Dos pequenos aos idosos. Dos que acabaram de nascer aos que estão prestes a conhecer os céus. São muitos os aprendizados, irmãos. Precisamos abrir os nossos corações e olhar uns para os outros para ajudar e fortalecer. Quando diz aqui que ele é uma poderosa testemunha e pastor, Gálatas 1, do 15 ao 25, é um pouquinho grande esse versículo, mas vamos ler, vamos meditar. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, presta atenção. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi em Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que as regiões da Síria e da Cilícia, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minta. Depois que fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de visto das igrejas de Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, preste atenção, igreja, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Meu irmão, se você não sentiu nada no seu coração esta noite,
Eu sinto muito, nós vamos ter que fazer um clamor de oração e jejum por você. Porque Deus falou muito aos nossos corações. Se você continua sem ouvir, sinceramente, você precisa fazer uma lavagem nos seus ouvidos, procurar um otorrino para fazer uma limpeza. Orar ao Senhor e pedir para limpar os ouvidos e destapar. Orar ao Senhor e pedir para Ele tirar as vendas que estão nos seus olhos. E pedir a Deus e agradecer a Deus em gratidão por nós estarmos aqui unidos enquanto igreja, porque muitos não podem estar juntos, muitos não podem ler a Bíblia como nós podemos ler. Temos aqui, a palavra de Deus. Um testemunho vivo do que Deus pode fazer nas nossas vidas de modificação. Saulo e Paulo, outrora e agora. Nós vamos orar agradecendo este momento especial de aprendizado, de culto ao nosso Deus. Que possamos fazer isso todos os dias. Eu sei que nossa igreja tem uma programação linda, dia de quarta, dia de domingo, temos EBD, temos os nossos projetos sociais. Eu sei que muitos passam por dificuldades e às vezes não conseguem, visitar os projetos, procurar saber. Mas procure os ministérios, quem está na liderança, para poder ajudar. Pode não ir presencialmente, mas pode buscar outras formas de ajudar. Não de perseguir, mas de favorecer essas famílias. É a nossa missão aqui nessa terra. Como esse primeiro versículo que nos ensinou que Deus aperfeiçoa, que Deus firma, que Deus fortifica, que Deus fundamenta. Não é força nossa. Não somos nós sozinhos. Se você continua pensando que essa força de você conseguir levantar todos os dias e dormir aquele dia, ela vem de ti, meu irmão. Você precisa rever a sua vida e ler mais a Bíblia. A nossa força, ela vem do Senhor. Se estamos aqui na nossa igreja, juntos, reunidos, apesar das circunstâncias, é porque o nosso Deus escolheu a mim e a você. E a quem também vai estar em casa, vendo essa nossa ministração. É uma forma de cumprir o nosso ID. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela nossa igreja. Você aí que está afastado, que precisa se reconciliar com o Senhor. Vamos pedir perdão, todos nós, a Deus agora neste momento. Aí você fala com o nosso Deus aí, intimamente com Ele. Senhor, eu me afastei, eu errei, mas eu quero refazer a minha vida. Senhor, ontem eu fui como Saulo, mas eu quero ser Paulo. Vamos orar? Ó Deus, em alguns momentos das nossas vidas, Senhor, nós somos como Saulo. Perseguimos, maltratamos, maldizemos, mas isso, Senhor, não é bonito e não nos favorece. Nós queremos te servir de todo o coração, com alegria. Nós queremos ser aperfeiçoados, fortificados, fundamentados. Queremos nos permanecer firmes na fé. Queremos ser como Paulo, que combateu o bom combate. Nós queremos ser cheios de fé. Ai de nós, Senhor, se não fosse a tua presença em nossas vidas. Tendo graça, tendo misericórdia, nos alegrando e nos dando força e renovando as nossas forças toda manhã, ó Pai. Eu te peço pelos que estão aqui, pelos que ficaram em casa, te peço também pelos que hão de assistir essa ministração e conhecer a Ti, Senhor. Te peço pelas nossas crianças, ó Deus, todas elas, essa geraçãozinha, Senhor, que vai te servir como pastorzinhos de ovelhas. Que possamos protegê-los, proteger os nossos adolescentes, que perdem o rumo, Senhor.
E nós, como mãe, como pais, achamos que somos culpados ou que erramos lá atrás, outrora. Mas não, o Senhor é com eles, o Senhor está com eles, protegendo na caminhada deles. Protege os nossos filhos adultos também, Senhor. Aqueles que acham que não precisam mais dar satisfação ao pai, à mãe. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem aqui na terra. Ensina, Senhor. Se for necessário pegar com força, traz de volta, ó Pai, a minha oração enquanto mãe. Nós te agradecemos por essa noite tão abençoada, porque relembramos de quem foi Saulo, relembramos também de quem nós éramos. Mas nós temos a certeza da tua transformação nas nossas vidas. E hoje, em nome de Jesus, somos como Paulo, cheios de fé. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.